meus queridos irmãos, é uma honra poder estar compartilhando um pouco mais do que tem acontecido ao longo desse ano. Eu queria compartilhar algumas novidades, né, tanto a nível pessoal, familiar, quanto a nível ministerial, das coisas que têm acontecido, do que Deus tem feito ao longo desse ano. Inicialmente, ali no início, bem no início do ano mesmo, na verdade, a gente começou um processo de mudança de igreja, eu e a Evelyn. E eu louvo a Deus porque Deus ele nos guiou e nos direcionou à igreja que hoje a gente faz parte, e daqui a uma semana aproximadamente a gente vai se tornar membro dessa nova igreja. Então foi um processo que não é fácil, não é simples, né? A gente relutou muito em relação a isso, mas a gente viu que era necessário. E Deus ele nos guiou à igreja que a gente faz parte, que é a Igreja Betel, ali no bairro da Torre, aqui em João Pessoa. E agora a gente está prestes a se tornar membro dessa nova igreja. Um outro processo de mudança que aconteceu ao longo desse ano, que foi como a gente estava nesse processo de igreja, o meu seminário que eu fazia de forma EAD, apesar que o seminário era aqui em João Pessoa, mas desde quando eu morava em Fortaleza eu fazia de forma EAD. Então, com esse processo de mudança de igreja, conversando com o novo pastor, a gente entendeu por bem deixar o seminário trancado, por enquanto, e a partir do ano que vem retornar de forma presencial, podendo aproveitar assim, as oportunidades que o presencial oferece. Então, esse foi um processo também de escolha, né, e decisão de deixar o seminário, por enquanto, trancado ao longo desse ano. Um outro fato que aconteceu também, na verdade, desde novembro do ano passado, é que a Evelyn ela passou por um processo, né, de enfermidade em relação ao joelho dela. Ela já tinha um problema congênito. E desde novembro, então, o médico informou que era necessário um procedimento cirúrgico, visto que esse problema que ela tem é desde quando ela nasceu e a tendência era piorar com o passar dos anos. E aí começou um longo processo com o plano de saúde, de correr atrás dessa cirurgia. Foi muito exaustivo mesmo, assim, a gente precisou até judicializar. Mas eu louvo a Deus porque no final tudo deu certo, apesar de toda a exaustão e todo o cansaço. Mas as coisas aconteceram, a cirurgia aconteceu, correu bem. E faz um pouco mais de 3 meses que ela começou o processo de reabilitação, de fisioterapia, e agora também vai começar o processo de fortalecimento na academia. Então, graças a Deus, Deus tem ajudado ela e a recuperação dela tem ocorrido de forma muito boa mesmo. E eu louvo a Deus por isso, né? Por esse processo que Ele cuidou dela e tem cuidado até aqui. E compartilhando um pouco mais do ministério, esse ano foi um ano de mudanças. A nossa equipe Nordeste ela passou por algumas mudanças. Na verdade, a gente teve uma diminuição no número de missionários que serviam na equipe Nordeste. E com isso foram necessárias muitas mudanças dos missionários, né, que permaneceram, especialmente em relação ao acompanhamento dos estados. No início desse ano eu acompanhava os estados da Paraíba, aqui de forma presencial, e o estado de Sergipe, à distância. E com essas mudanças foram necessárias haver uma readequação, um realocamento dos estados que a gente acompanha. E a partir de então eu passei a acompanhar os estados de Pernambuco e de Alagoas. São os 2 novos estados que hoje eu mentorei como missionário, né, da Cru Campus. E também continuo trabalhando de forma presencial aqui no estado da Paraíba. Então eu queria também compartilhar com você e que você estivesse orando para que essa adaptação e essa relação com esses novos estados ela possa ser algo muito bom e que o nome de Cristo continue sendo engrandecido. E compartilhando um pouco mais das ações ministeriais, a gente tem visto, especialmente aqui na Paraíba, né, que é o lugar que eu tenho servido de forma presencial, a gente tem visto o movimento crescer de forma gradual. Quando a gente olha lá para 2022, o movimento praticamente estava quase parado, quase sem existir, mas aí começou o processo de Deus realmente trabalhar, levantar novos estudantes, novos líderes. E hoje a gente tem visto um ministério que tem tido a iniciativa de evangelizar nas universidades, tem realizado ações dentro das universidades aqui de João Pessoa. E o nosso desejo é para que cada vez mais as universidades, né, que tinham um movimento, elas sejam fortalecidas e os movimentos sejam restabelecidos. Então, que você também esteja orando por isso. E também ao longo desse semestre eu tive algumas viagens ministeriais. Eu participei do treinamento, né, Programa de Desenvolvimento de Líderes, que é esse treinamento internacional, inclusive a igreja, IBJ tem sido parte desse processo de contribuir, né, com os custos desse treinamento. E eu pude ir ali em Santiago, a gente passou uma semana lá de treinamento com os missionários de toda a América Latina. E a partir desse encontro de Santiago, a gente teve algumas direções para algo prático mesmo, que a gente vai colocar em ação aqui no nosso país. A gente, desde então, desde o retorno desse treinamento, que foi em maio, a gente começou um processo de desenvolver um trabalho voltado para a área de discipulado, que trabalhe com a geração Z, essa nova geração que tem entrado na universidade. E a gente tem desenvolvido um trabalho com o objetivo de alcançar de forma mais efetiva esse público. E a gente começou a elaboração desse projeto antes de julho, né, das nossas férias, e a gente vai nesse segundo semestre agora continuar nesse processo e inclusive partir para a parte prática desse projeto que a gente tem desenvolvido. Um outro evento também que teve foi o Congresso de Missionários, que foi ali em Limeira. A gente tem esse congresso a cada 3 anos e foi muito legal poder estar com os missionários de todo o Brasil participando mais uma vez de um Congresso Nacional de Missionários. E foi um tempo muito bom, muito edificante, estar junto com todos os missionários da Cru Brasil nesse tempo que foi ali em Limeira, no final de maio, início de junho. Então essas foram algumas ações, alguns eventos que aconteceram. E antes das minhas férias, né, eu tive um momento de férias agora em julho, eu pude participar do retiro do movimento da Cru Alagoas, que é um dos estados que eu passei a acompanhar agora. E foi um tempo muito legal, muito legal. Em 2022, a Cru Alagoas ela fez o primeiro retiro pós-pandemia, e eles contaram com a presença de aproximadamente 50 estudantes.
Em 2023 eles fizeram um novo retiro e o número de estudantes participantes foram 80. E esse ano eles fizeram um novo retiro agora e para honra e glória do Senhor o número foi muito maior, praticamente quase 130 estudantes da Cruz Alagoas se reunindo no final de semana para cultuar, glorificar a Deus e aprender mais sobre como cumprir o chamado deles nas universidades. E que você continue orando pelo movimento universitário, para que Deus continue levantando universitários que realmente se engajem e entendam que o seu papel ali na universidade não é só cursar um curso, mas realmente viver o chamado missionário e ter o seu campus como seu campo missionário. Então é isso que eu queria compartilhar com você e que você possa estar orando pelas novas ações desse semestre. A gente tem muitas atividades, agora final de agosto mesmo a gente vai ter um projeto missionário ali em Recife, que vai ser de aproximadamente 80 dias. Então que você esteja orando por esse projeto e pelos outros projetos, como eu falei, né, na área do discipulado, na área do evangelismo, para que Deus ele continue trabalhando e usando a vida dos universitários para tornar o nome dele conhecido. Então é isso, um grande abraço e que Deus abençoe você.